nossa gratidão, honramos ao nosso Senhor. E hoje estamos aqui para oferecer nossa gratidão a Deus e dar a Ele toda a nossa adoração. Invocamos o Teu nome e declaramos as Tuas maravilhas, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Amém. Graça e paz, irmãos amados, estamos aqui com uma alegria no coração, que nós viemos para adorar, nós viemos para agradecer. Nós vamos nos colocar em pé agora e vamos estar fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus, que é único e é o suficiente para as nossas vidas. Amém? Amém. Pai amado, Deus bendito, graças te rendemos porque reconhecemos que o Senhor é o único Deus. O Senhor é o nosso Deus a quem devemos toda a adoração. Por isso estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para entregar a Ti os nossos louvores, a nossa vida, Senhor, e fazer tudo para a honra e glória do Teu nome. Aceite a nossa adoração, aceite os nossos louvores e que possamos estar mais e mais buscando, Senhor, fazer o Teu querer. Que possamos ser servos, verdadeiros adoradores, que possamos Te agradar, que possamos, Senhor, realmente estarmos sendo obedientes aos Teus propósitos para a nossa vida. Agradecemos, Senhor, porque há 61 anos o Senhor tem cuidado de nossa igreja. O Senhor tem, Senhor, feito com que pessoas que têm um coração cheio de desejo de Te adorar estejam sempre conosco, Senhor, fazendo com que a nossa igreja possa crescer. Obrigado por esse momento. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que essa noite. Obrigado pela nossa igreja, há 61 anos de portas abertas, pregando o Evangelho de salvação. Por isso te adoramos, porque sabemos que até aqui o Senhor tem cuidado de tudo. Em nome de Jesus é que te adoramos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, e amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos agora nesse momento, naquele momento mais gostoso que eu amo de paixão, que é olhar ao lado do seu irmão e dizer o quanto ele é bem-vindo neste lugar. Então vamos estar abraçando, dando as mãos, vamos estar dizendo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Muito bom esse momento de acolhimento, né? Queremos agradecer por todos os visitantes. São muitos visitantes hoje, eu não tenho condições de mencionar um a um, senão vou acabar esquecendo. Então vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Nossa igreja está sempre de portas abertas, estamos sempre felizes, somos um povo alegre, porque somos um povo salvo, um povo cheio de amor. Amém. De Cristo Jesus. Vamos estar fazendo uma leitura bíblica responsiva, ainda de pé. Vamos estar lendo alguns versículos em Salmos 75, versículo 1, Salmos 92, versículo 1, Salmo 150, versículo 1 e 6. Vai ser projetado a leitura responsiva. Vamos lá. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas.
Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos continuar de pé, vamos estar louvando ao nosso Deus com os cânticos de adoração ao nosso Pai. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E nós somos esse povo que Deus escolheu, e que nós possamos estar realmente fazendo com que os nossos louvores cheguem ao altar de Deus como aroma suave. Amém? Amém. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois grande é o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Toda palavra de
Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui prestando um culto de louvor e gratidão a Ti, Senhor, por essa igreja que há 61 anos está de portas abertas, Senhor, declarando que só Tu és o verdadeiro Salvador. Obrigada, Senhor, pelas famílias aqui presentes, pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós. Obrigado pelo visita do pastor Osmair com sua família, que ele retorne guardado e amparado por Ti. Graças te damos, Senhor, por tudo, porque só temos a agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Reconhecemos que somos uma igreja pecadora, mas o próprio Jesus prometeu que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Em nome de Jesus é que nós pedimos, como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, perdão pelos nossos pecados, porque muitas vezes falamos, pensamos, fazemos coisas que desagradam o coração do nosso Pai, pecamos contra o Senhor. Então é necessário que peçamos perdão. Então teremos um momento de oração silenciosa, em que cada um pode estar se colocando na presença do nosso Deus, pedindo perdão. Pai Santo, Pai querido, Deus da nossa vida, Senhor da igreja, estamos na Tua presença, ó Deus, reconhecendo as nossas falhas, ó Pai, reconhecendo que pecamos contra o Senhor individualmente, pecamos contra o Senhor como igreja muitas vezes, ó Pai. Por isso, ó Deus, pedimos a Tua misericórdia, porque o Senhor é o Deus do perdão, da justiça, da vida, e nos achegamos a Ti, ó Pai, reconhecendo que no nome de Jesus, naquele sangue derramado lá na cruz, ó Pai, todos os nossos pecados foram pagos. Ó Deus, louvado seja o Seu nome por tudo. Nós nos colocamos na Tua presença, porque precisamos de Ti, ó Deus, como igreja. Ó Pai, nos ajude, segure bem forte na nossa mão, ó Deus. Conduza as nossas vidas, conduza a vida da Tua igreja, sempre em santidade, ó Pai. Ó Deus, que possamos Te agradar em tudo que fizermos, que possamos pedir sempre a Tua direção, que o Teu cuidado, o Teu amor seja dispensado sobre as nossas vidas e sobre a vida da Tua igreja. Nós nos alegramos, porque o Senhor é o nosso Pai e estamos aqui reunidos como filhos do Senhor, como igreja Tua, Pai, pedindo o Teu amparo, a Tua proteção, pedindo, Pai, perdão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer uma declaração de perdão com a participação da igreja. Não desejo a morte do pecador, diz o Senhor, mas que se converta e viva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
aqueles que se arrependem pela fé recebam do Senhor a segurança do seu perdão. Filho meu, diz o Senhor, os seus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Amém. Este é um momento de gratidão. Com gratidão, adoramos a Deus com nossos bens. Um momento de trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Vamos entoar o hino, só a ti o louvor, mesmo assentados. Vamos ter uma oração de gratidão e consagração dos dízimos e de ofertas. Eu vou te pedir para a Marilda fazer essa oração. Pai querido, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Mais uma vez, Senhor, na tua presença, Pai, para te agradecer, Senhor. Agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelos dízimos e as ofertas que foram entregues aqui, Senhor. Ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que esse dinheiro vai ser usado para a tua obra, Jesus. Por isso, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço e eu continuo pedindo bênção, Senhor. Bênção a todos os nossos irmãos, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, multiplicando, Pai, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais poder contribuir na tua casa. Amém. Louvado seja teu nome, em teu nome, Jesus, que eu oro agradecida. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Amém? Amém. E eu quero acreditar que vocês estão felizes hoje, não estão? Amém. Amém. Porque nós somos um povo feliz. Amém. Amém? Amém. E eu tenho a certeza que você está feliz. Que essa felicidade ninguém pode tirar de você. Porque você é uma pessoa escolhida por Deus e
E se você está aqui nesta noite, é porque o Espírito Santo trouxe você aqui. Eu tenho a certeza que, assim como nós temos sido abençoados constantemente, Deus vai também abençoar a sua vida. E você vai sair daqui, da casa do Senhor, abençoado ou abençoada na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós chegamos no momento da palavra, um momento muito importante do nosso culto, um momento de aquietarmos nossos corações e ouvirmos o recado que Deus tem para trazer, portanto, ao nosso coração. E hoje, obviamente, Deus nos deu a oportunidade de podermos trazer nosso irmão, reverendo Osmari, que já pastoreou a igreja, por sinal, ele estava me falando que foi licenciado aqui em Cardoso, em 1997, pouco tempo, né? E ficou aqui até em 2003, pastoreou a igreja de Cardoso por alguns anos. E hoje ele foi convidado para retornar aqui, para trazer a palavra de Deus ao coração da igreja nesse aniversário, nesse dia especial. E eu tenho a certeza, e você também tem a certeza disso, não é? Que Deus já colocou aquilo que Deus quer falar à igreja, no coração dele. Ele já foi inspirado por Deus, ele foi iluminado por Deus. E agora Deus vai abençoá-lo para que ele traga o recado ao nosso coração. Queremos agradecer a presença e o aceite do convite, reverendo Osmari, que Deus abençoe a sua vida. Ele está acompanhado também da família, não é? A esposa, da filha, eu não lembro, a Deise e a Lídia. A Lídia, eu acho que foi você que mandou uma mensagem um dia sobre o encontro dos jovens, não é? Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe, viu? Acompanhando aí. Vou pedir que vocês coloquem de pé para que o pessoal que conhece, não sabe, reconheça vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. E nós vamos orar. Pai querido, nós já sabemos, Senhor, que Tu já colocaste a Tua palavra no coração do Teu servo. Agora, querido Deus, que Ele possa, Senhor Deus eterno, fiel, aquilo que Tu deste a Ele, no preparo, Pai eterno, para este momento. Que Ele possa entregar a Tua palavra aos nossos corações. Que essa palavra, Deus eterno, possa edificar as nossas vidas, edificar, Deus eterno, a nossa comunidade, a nossa igreja. Que Tu abençoes, ó Pai eterno. Que Tu dês ao reverendo Osmari a tranquilidade do Teu Santo Espírito. E que Ele possa, ó Pai eterno, em nome de Jesus, ser usado por Ti. E Ele possa, Deus, falar aos nossos corações, às nossas vidas, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Só lembrando ainda que o reverendo Osmari é o presidente do nosso presbitério, do presbitério do Leste Paulista. Deus abençoe, reverendo Osmari. Eu saúdo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Me sinto honrado pelo convite de estar aqui depois de um tempo fora, né? A gente deu umas passeadas por aí, mas estamos de volta na nossa região, no nosso presbitério. E desde que nós chegamos aqui, a Deise e a Lídia, nós temos falado isso, né? Cada local que a gente passou, passa um filme na nossa memória, na nossa cabeça, tudo que nós vivenciamos aqui, né? Aprendemos com os irmãos. Essa igreja está no nosso coração, nós temos um carinho muito especial por esta igreja. No início do nosso ministério, o início de tudo, né? Casamento, naquela época meus cabelos ainda eram pretos e um pouco mais magro. Então nós aprendemos muito aqui com Deus, aprendemos muito com os irmãos, muito mesmo, né? Muitas coisas. A Deise, algumas coisas que ela aprendeu com as irmãs,
na culinária, nos quitutes, né? O povo que faz comida gostosa, café gostoso. Quando eu era seminarista, tinha deixado de tomar café. Aí em Pastorear Cardoso, não teve jeito, voltei a tomar café de novo. Todo lugar que tinha, tomava café, e cada café mais gostoso que o outro. Enfim, a gente lembra muito, né, de muitas coisas. A igreja sempre tratou a gente com muito amor, com muito carinho. Uma igreja carinhosa, uma igreja amorosa. A gente lembra quando o Léo nasceu, né, foi no domingo de manhã. E de manhãzinha, né, liguei para o meu irmão, hoje não dá para ir na escola dominical não, porque a Deise está indo para Santa Casa. E ela foi a pé para Santa Casa, não quis que eu levasse de carro. A gente morava perto, né? E aí, vai lá, nasce ou não nasce, resolveu fazer cesárea. E quando o Léo nasceu, os irmãos tinham terminado a escola dominical, estava todo mundo lá na Santa Casa, né? E o doutor passando por Léo e todo mundo já ali de camarote assistindo tudo. Então, isso que a gente fala, a igreja muito presente na nossa vida, né? Depois a Lídia já foi nascer lá em Botuporanga, né? Mas também os irmãos, né, sempre ajudou muito, né? Sempre ajudaram muito. A gente nunca comeu tanto pirão de peixe como nessa época aí. Tanta comida gostosa que os irmãos faziam para a gente. Então, uma alegria muito grande mesmo. Estar aqui com os irmãos, rever os irmãos, nossos irmãos e amigos, né? Conhecer outros irmãos também. Deus continue abençoando esta igreja, né? E eu confesso aos irmãos que eu tive muita dificuldade na preparação dessa mensagem, acredito mais também porque voltado aí nessa questão, né, do aspecto emocional, do carinho que a gente tem com a igreja. O reverendo Bruno recentemente foi pregar lá em Cardoso, no aniversário da nossa igreja, e ele disse assim que nessas ocasiões. Você falei Cardoso? Estou em casa, né? Estou em casa. E ele falou que geralmente nessas ocasiões, né, o pastor traz uma palavra aí, ou de gratidão, ou de desafio. E ele perguntou para a igreja: adivinha qual que eu vou falar com vocês? Qual? Desafio. Não tanto desafio, mas estava meditando, olhando a palavra de Deus, meditando sobre o que a Bíblia nos fala, né, na história da igreja primitiva. Eu gostaria de convidar os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 9, de 1 a 22. Capítulo 9 de Atos, de 1 a 22. Muito obrigado, Reverendo Toninho, conselho da igreja, pelo convite, para estarmos aqui nessa noite especial com vocês, né? Agradeço. Atos capítulo 9, a partir do verso 1. Todos já encontraram? Amém? Amém? Amém. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem então comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo.
Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, e pôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém? Esse texto, irmãos, fala sobre a conversão de Saulo, né? Mais tarde chamado de Paulo. Quando nós pensamos, como eu disse, olhamos para a história da igreja primitiva, nós aprendemos muitas coisas como caminhada na vida da igreja. Sempre que nós estudamos as cartas do apóstolo Paulo, o livro de Atos, nós podemos aprender como aquela comunidade dos primeiros irmãos e irmãs, os primeiros cristãos viviam a sua fé, também num mundo hostil, num mundo de violência, de perseguição, também num mundo onde havia já muitas heresias. Um grande desafio para o exercício da fé cristã, da permanência, do testemunho do nome do Senhor Jesus. Ao longo da nossa caminhada, como parte do povo de Deus, nós temos tido o privilégio de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como disse o apóstolo Pedro. E esta igreja, de Peide Cardoso, há 61 anos, tem proclamado as boas novas da salvação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, tomando como referência aqui os cristãos de Damasco, e esse é o desafio que eu gostaria que a igreja olhasse comigo para esse texto, não só para a igreja, mas para todos nós, para a igreja do Senhor Jesus, é olharmos para a palavra de Deus e ver a experiência da igreja primitiva e aplicarmos isso também na nossa vida. E esse é um desafio que eu gostaria de deixar aqui com os irmãos, para olharmos para as características desta igreja. Observando essas características, então vamos meditar junto e ver então quais são os desafios para nós, povo de Deus, nesse tempo de hoje, esta igreja que está aqui nesta cidade, nesse local, há 61 anos, proclamando as boas novas do Evangelho da graça de Deus. O que nós podemos aprender com esta igreja? Eu vou chamar de igreja de Damasco, a igreja que estava lá na cidade de Damasco. O que nós podemos aprender diante de tudo isso que aconteceu? Qual a importância dessa igreja na vida de Saulo, mais tarde o grande apóstolo Paulo?
Eu tenho certeza que os irmãos mais experientes aqui da igreja, né, devem lembrar de muitos irmãos, pastores, seminaristas, né, que passaram por aqui. Muitos foram licenciados nessa igreja, muitos estão exercendo ministérios, há outros que Deus já chamou para a glória, né? E aí os irmãos pensam a importância dessa igreja na vida dessas pessoas que foram acolhidas por essa igreja e que desenvolveram a fé no Senhor Jesus, permaneceram firmes, dando os frutos para a honra e a glória do nome do Senhor. Pessoas que inicialmente foram acolhidas nessa igreja, assim como eu fui no início do meu ministério. O primeiro desafio que nós temos, queria deixar para a igreja refletir sobre isso, olhando para esse texto da palavra de Deus, é ser uma igreja disponível. Ser uma igreja disponível. O que é ser ou estar disponível? Quando nós olhamos, a palavra disponibilidade, vamos analisar dois sentidos desse termo, desta palavra. Primeiro, nós temos o sentido que diz respeito a um espaço vazio. Esse banco, por exemplo, está disponível. Disponível para alguém vir sentar nele, porque ele está vazio, está desocupado, está apto para que alguém faça uso dele, do qual ele se propõe, para nós sentarmos. Então, esse é um dos sentidos desse termo. Um outro sentido tem a ver com que se refere a algo ou alguém desimpedido, sem bloqueios, estar pronto para alguma tarefa. Então, estar disponível, disponibilidade, estar vazio, disponibilidade, estar pronto, disposto a executar alguma tarefa. Quando nós vemos esse texto da palavra de Deus, apesar da experiência direta que Saulo teve com o Senhor Jesus, nessa visão, do qual ele estava indo com cartas, com autorização para prender os irmãos de Damasco, da igreja, dos crentes que estavam ali naquela cidade, ele está indo para lá com um propósito. Qual era o propósito? Massacrar a igreja, prender a igreja. Ele queria aniquilar a igreja. Esse era o desejo de Saulo. Mas no caminho ele tem uma experiência maravilhosa, diferenciada. O Senhor Jesus aparece e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não é assim que nós vemos no texto? E a partir daí então ele tem uma mudança de vida, uma transformação radical da sua vida. Como nós hoje já sabemos, aquele que era o perseguidor passou a ser perseguido. Antes perseguia o Evangelho, agora se tornou perseguido por causa do Evangelho. Mas para que tudo isso acontecesse, algumas pessoas, uma igreja, de uma forma muito especial, foi muito importante na vida, na história do ministério do apóstolo Paulo. Como eu disse, eu chamo aqui a igreja na cidade de Damasco. Por que isso? Então, apesar dessa experiência que Paulo teve no caminho, foi instruído para ouvir os cristãos desta igreja da cidade de Damasco. Isso foi possível porque um simples discípulo do Senhor Jesus, alguém daquela igreja, ouviu a palavra de Deus, ouviu a orientação do Senhor. Essa pessoa colocou-se à disposição do Senhor quando foi chamado para ir onde estava Saulo, cego, sem a visão, em jejum e oração, e na dependência de uma ministração de alguém de Deus, de um discípulo do Senhor, da igreja do Senhor, que ministrasse na sua vida para que ele recuperasse a sua visão. E quem Deus encontra disponível para fazer isso? Ananias. Alguém daquela igreja estava como o banco aqui, vazio, pronto para: Senhor, estou aqui, usa. A princípio ele tem receio: Senhor, mas esse homem, até onde eu sei, ele estava vindo para cá com o propósito de prender, e agora o Senhor está pedindo para eu ir lá orar com ele. Você ia?
Você iria? Você teria coragem de ir? Ou você diria assim: ah, Senhor, olha, é o seguinte, eu tenho que levantar bem cedo, tenho que madrugar, não vai dar não. Ah, Senhor, mas manda outro, porque justo eu. Então, o grande desafio para nós como igreja, o grande desafio para esta igreja, primeira coisa que eu gostaria de destacar é isso: quer continuar sendo, quer ser uma igreja abençoadora, primeira coisa, nós precisamos ter disponibilidade. Disponibilidade, primeiramente, para servir a Deus. Disponibilidade para servir o nosso próximo. Naquela igreja tinha um discípulo chamado Ananias, que se colocou à disposição, estava disponível para ser usado por Deus para ministrar na vida de Saulo. Esteve disponível para ajudar Saulo a recuperar a sua visão. Em outras palavras, Ananias foi uma bênção na vida de Saulo. Sim ou não? Sim. E aí, Pete Cardoso? Até que ponto a igreja está disponível, primeiramente, para ouvir a voz de Deus? Mas só ouvir não resolve. Se Ananias apenas tivesse ouvido e não feito a ação, não teria o resultado que teve. Então nós precisamos estar disponível nesse sentido, a dizer para Deus: Senhor, aqui estamos nós. Quantos salvos estão por aí cegos? Quantas pessoas estão por aí se perdendo? Quantas pessoas estão procurando alguém para ajudá-las? Até que ponto a igreja está disponível para o serviço a Deus, para o testemunho do Evangelho, para estender a mão, acolher e ajudar aqueles que estão precisando de Deus e da igreja? Segundo desafio que eu deixo para a igreja, e não só para a igreja, claro, para todos nós, para sermos pessoas que abençoam, uma igreja abençoadora, é ser uma igreja que acolhe, discipula e cuida. Saulo, como eu já disse, nós sabemos aí pela história da igreja, perseguidor da igreja, ele foi acolhido na família de Deus. Quando no ambiente singelo de uma casa, ele ouviu Ananias dizendo assim: Saulo, irmão. Olha que coisa, Saulo já chamou de irmão. Aquele homem que estava indo para Damasco prender os cristãos sem dó, sem piedade. Saulo teve lá a experiência dele com Jesus no caminho, mas os irmãos lá da igreja não sabiam disso. Nós temos tantos medos, né? Não é para menos no mundo que a gente vive hoje, né? De acolher as pessoas, de receber as pessoas. Se a gente tem uma informação que, olha, cuidado com aquela pessoa lá, ela é perigosa. Ou então, por conhecer, né? Hoje com a internet, tanta notícia, é muito fácil, né? A gente ter informação de muita coisa. O que nós faríamos? Provavelmente a gente queria correr, fugir, não abrir a porta da casa. Essa pessoa aí passa longe de casa, não quero nem ver. Você é um cristão piedoso, souber que alguém está vindo aí para prender você só porque você confessa Jesus como Senhor e Salvador, porque você é crente. Mas não foi isso que aconteceu com Ananias e Saulo. Então Ananias ouve a voz de Deus, se coloca à disposição, e ele diz: Saulo, meu irmão. A irmã disse aí que é legal nesse momento de cumprimentarmos aos outros. Aí o Ananias chega e fala: a paz do Senhor, seja bem-vindo à família dos perseguidos agora. Então Ananias acolheu Paulo, aquela igreja acolheu. Imagina, é claro que Deus tem propósito, é claro que Deus, se a igreja fechasse a porta para Saulo, Deus ia abrir outra porta, com certeza, né? Mas aquela igreja acolheu aquele homem.
Olha o que veio a ser Saulo depois do grande apóstolo dos gentios, porque teve uma igreja que acolheu. Os irmãos estão entendendo? Teve uma igreja que acolheu, teve uma igreja que estendeu a mão, teve uma igreja que chamou de irmão, disse: vem, você faz parte da família, você é um dos nossos, sejam bem-vindos. Uma igreja acolhedora. E ela não só acolheu, ela também discipulou, ela ajudou nos primeiros passos da fé. Então, pela fé na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ainda antes Saulo, foi salvo, foi curado, conforme o texto, foi batizado e ficou cheio do Espírito Santo. Quantas vidas a igreja não pode abençoar sendo um canal, um instrumento nas mãos de Deus para evangelizar, para levar a palavra de salvação, para acolher as pessoas que chegam, para discipular as pessoas que chegam e enviar para cumprir o vídeo de Jesus. E tudo começa, irmãos, em ouvir a voz de Deus e ter disponibilidade para servir ao propósito que Deus tem nos chamado. Essa igreja de Damasco acolheu Saulo. Essa igreja o chama de irmão. Essa igreja discipulou, cuidou dele. Diz o texto aí que ele ficou ali por uns tempos. Ficou ali por uns tempos. Então esse é um grande desafio para nós nos nossos dias. Assim como essa igreja, para ser uma igreja abençoadora, nós precisamos encarar, enfrentar esse desafio de ser uma igreja que acolhe, que discipula, que cuida uns dos outros. Às vezes nós fazemos muito bem a primeira parte, a parte da evangelização. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus e lemos, nós já estamos falando do Evangelho, que é a graça de Deus, é as boas novas da salvação. Às vezes nós fazemos programas de evangelização, mas não cuidamos muito bem daqueles do qual nós evangelizamos, não discipulamos, não cuidamos deles. E aqui nós temos o exemplo dessa igreja que acolhe Saulo, que ajuda Saulo nos primeiros passos da fé, que dava acolhimento, e ali ele se sentiu seguro. Se nós continuássemos a leitura mais tarde, aí um dos versículos seguintes vai dizer que ficaram sabendo que ele estava ali, os judeus quiseram matá-lo, e ele então é avisado, e a igreja, os discípulos ajudam Saulo a fugir dentro de um cesto. Então isso mostra o cuidado da igreja para com aquele homem que até pouco tempo atrás, dias atrás, era um grande perseguidor da igreja, agora estava ali no meio da igreja, como um membro da igreja, porque uma igreja o acolheu, porque uma igreja estendeu as mãos, uma igreja deu um voto de confiança, uma igreja obedeceu a palavra de Deus. Quantas pessoas talvez poderiam estar no nosso meio se nós o acolhêssemos melhor, se nós o ajudássemos melhor, se nós fizéssemos um trabalho de evangelização, de discipulado, de acompanhamento, para que essas pessoas não só aprendessem de Deus, ouvissem do Evangelho, mas que elas amadurecessem na fé. Tudo isso faz parte do processo, da caminhada da igreja, do acolhimento da igreja. E esse é um grande desafio para nós. Muitos são evangelizados por nós e acabam sendo discipulados por outras comunidades. E alguém diz assim: o importante é estar na igreja. Até certo ponto sim, mas eu vejo que se isso acontece, é porque nós não fizemos muito bem a missão de casa. Porque o que a palavra do Senhor diz é: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Nós fazemos muito a primeira parte, esquecemos da segunda parte, que é fazer discípulos. Então, quando o texto nos diz aí: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Deus está dizendo: vai, entra na cidade, porque lá tem uma igreja, lá tem um povo meu que vai ensinar você o que você deve fazer. Então isso entra a questão do discipulado. A igreja precisa estar atenta, e esse é um grande desafio nosso. O que fazer? Nós nos habituamos tanto com a nossa rotina de fé,
de comunidade, de culto, de adoração, de liturgia. E quando alguma pessoa se converte no nosso meio, nós achamos que elas estão igual a gente, está aí 20, 30 anos na igreja, caminhada cristã, de experiência com Deus, e não estão, elas são crianças, recém-nascidas espiritualmente falando, precisam ser acolhidas, precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, até elas ficarem fortes e fazer a mesma coisa com outras pessoas. E um terceiro desafio para a nossa vida como igreja, ser uma igreja missionária, acolhedora e apaixonada pelas vidas que estão sem Jesus. Então nós vemos aí a paixão e o zelo, de Paulo pelo Deus de Israel. Seu zelo era tão grande que transformaram-se em paixão e zelo pelo Evangelho de Cristo. Quando ele sai de Jerusalém para caminho de Damasco, ele está indo com um zelo muito grande. Eu vou defender o Deus de Israel, querendo perseguir os cristãos, mas quando ele encontra com Jesus, ele se converte, e aquele mesmo zelo, amor, paixão agora se torna pelo Evangelho da graça de Deus. Com muito zelo, com muito fervor, ele se torna um grande apóstolo, pregador do Evangelho aos gentios. Então a sua conversão foi uma radiante descoberta da verdade, e essa verdade tem nome, essa verdade é o Senhor Jesus. Assim como essa igreja também descobriu essa verdade, nós precisamos também levar de uma forma adiante essa mensagem da salvação em Cristo Jesus, do Evangelho da graça de Deus, que cura, que liberta, que abre os olhos aos cegos, que dá pão aos famintos. Uma igreja que, como um todo, em toda parte, cuida da vida das pessoas como um todo, uma preocupação como um todo. Então esse era o grande segredo do apóstolo Paulo, pregar o Jesus Cristo ressuscitado. Nós estamos aí nos aproximando, comemoração de mais uma ressurreição de Jesus, e isso que nos lembra o Cristo que nós servimos, o Jesus que nós servimos, é aquele que morreu na cruz, mas não está morto, porque Ele ressuscitou, e Ele está vivo, está sentado à destra do Pai, intercede por nós. Ele que está conosco, nos diz para não temermos. Ele diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz para a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Essa promessa do Senhor, do qual o apóstolo Paulo anunciava, pregava com tanto ardor, com tanta alegria, com tanto entusiasmo, essa mesma paixão precisamos continuar nos nossos dias, irmãos e irmãs, como igreja do Senhor, sendo uma igreja missionária, uma igreja acolhedora, apaixonada pela vida daquelas pessoas que estão se perdendo, para falar do amor do Senhor Jesus por elas também. Aqui nós temos a raiz, o motivo, o motor de todo o seu dinamismo apostólico, um amor apaixonado pelo Cristo encontrado no caminho de Damasco. Um amor reencontrado a cada dia, do qual nada ou ninguém pode nos separar. Como ele mesmo escreve lá em Romanos, no capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus, do amor que está em Cristo Jesus. Amém? Amém. 61 anos de caminhada, muitas experiências, muitas histórias, mas eu tenho certeza que a boa mão do Senhor sempre esteve presente na vida da igreja. Amém. A igreja passa por muitos desafios, muitos momentos bons, mas também muitos momentos difíceis, não só na igreja, mas na sociedade como um todo, na história, na vida. Paulo teve um encontro com o Senhor no caminho, e é no caminho, é nessa caminhada que nós estamos, irmãos e irmãs, que nós precisamos reencontrar o nosso Senhor Jesus, reacender a nossa chama do amor do Senhor, nos preocuparmos com aquelas vidas que estão se perdendo. Precisamos ser esta igreja que está disponível para servir a Deus. Precisamos ser esta igreja que acolhe,
as pessoas, independentemente de como vêm e como são. Elas precisam ser acolhidas. Uma vez acolhidas, precisam ser alimentadas, precisam ser cuidadas. E depois de cuidadas, elas precisam ir para falar também, testemunhar também do amor do Senhor Jesus, assim como ela aprendeu conosco. Paulo fez isso. Paulo foi um grande pregador do Evangelho, mas porque lá no início teve uma igreja que o acolheu, teve uma igreja que o recebeu, teve uma igreja que o chamou de irmão, teve uma igreja que o ajudou aos seus primeiros passos na vida cristã. E por isso foi um grande servo de Deus, porque Deus usa pessoas. Deus usa hoje a sua igreja, cada um de nós. Que esse grande desafio esteja sempre presente na nossa vida, e seja presente na vida dessa igreja. Desafios são tantos, mas eu tenho certeza que Deus, Ele sempre faz coisas extraordinárias. Desde que nós nos colocamos e dizer: Senhor, eu estou disponível, eu estou aqui, estou pronto para fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Amém? Amém. Parabéns à igreja pelos seus 61 anos. Parabéns aos irmãos e irmãs que continuam firmes, batalhando, testemunhando a fé aqui nessa cidade, testemunhando a palavra, o amor do Senhor nessa cidade. Enfrentem os desafios, confiando sempre no Senhor da igreja, aquele que cuida, aquele que está sempre ao nosso lado. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvamos ao nosso Deus por essa palavra desafiadora. Que nós, como Igreja de Jesus Cristo, nós possamos ser essa igreja disponível. Mas quando nós falamos disponível, e com certeza Deus falou ao nosso coração através do reverendo Osmair, não é porque nós não temos nada para fazer. Mesmo muito assoberbado às vezes, mas nós precisamos ter disponibilidade para Deus, estar disponíveis, estar à disposição de Deus. Que sejamos essa igreja sempre disposta a servir a Deus, uma igreja também abençoadora, acolhedora, e obviamente assim nós seremos uma igreja missionária. Seremos uma igreja missionária. É interessante que Paulo, essa experiência de Paulo foi uma coisa maravilhosa. E Paulo fez tudo isso porque ele foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Que Deus nos enche do Espírito Santo. Que Deus nos dê a plenitude do Espírito Santo, para que nós possamos ser essa igreja. Uma igreja disponível, uma igreja abençoadora e uma igreja missionária. Amém? Amém. Nesse propósito eu quero convidar vocês a se colocarem de pé, diante da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Deus nos desafiando a sua obra. Façamos juntos a afirmação de fé da IPI do Brasil, que será projetada. Cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, liberdade
liberdade e solidariedade entre todos. Amém. Quero convidar os irmãos e as irmãs a colocarem suas frontes. Vamos, neste momento, interceder pela nossa igreja, pela EPI de Cardoso. Vamos orar pelo conselho, pela liderança da igreja, pelo nosso ministério de ação social, pelos nossos ministérios, que Deus esteja nos abençoando e que Deus esteja colocando no nosso coração o cumprir essa missão. Vamos orar. Eu quero convidar a nossa irmã Valdirene que faça essa oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez diante de Ti, ó Pai, com o coração cheio de alegria por estarmos na Tua casa, completando mais 61 anos de vida, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada vida que está aqui, ó Deus, que nós possamos ter disponibilidade para a Tua obra, que possamos ter, ó Pai, um coração acolhimento, um coração cheio, Senhor, de amor à Tua palavra. Amém. Que possamos, ó Pai, espalhar esse Teu amor sobre todas as pessoas que nos arredores da Tua igreja. Amém. Ó Pai amado, nós Te agradecemos, Senhor, pela palavra que Tu nos deste aos nossos corações. Que essa palavra, Jesus, possa ser eficaz, que possamos sair daqui, ó Pai, cumprindo-a, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Senhor, seja com cada ministério da Tua casa, cada liderança, o nosso conselho, o nosso pastor. Derrama, Senhor, sobre nós discernimento, sabedoria. E tudo aquilo, Senhor, que nós tivermos no nosso coração, primeiramente esteja no Teu coração, ó Pai. Ó Pai amado, obrigada, Senhor, por esses momentos, Senhor, na Tua casa. Em nome de Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar e vou dar uma invertida aqui na liturgia. Tá? Nós somos enviados para testemunhar essa fé que nós estamos hoje declarando aqui. Nós somos enviados para testemunhar aqui na nossa cidade, de onde quer que nós estejamos, tudo isso que nós ouvimos aqui na noite de hoje, não é? Nós possamos dar esse testemunho, porque eu tenho a certeza que só assim Deus permitirá que nós verdadeiramente sejamos uma igreja que cresce, uma igreja que cresce, para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nessa cidade. Por isso, eu quero agradecer, primeiramente agradeço ao reverendo Ismael por ter aceito o convite, estar conosco e trazer essa palavra tão rica e tão edificadora para o nosso coração, desafiando a igreja na noite de hoje, o seu aniversário, não é? Porque não é só passar a mão na cabeça, né, Osmar? Precisa ouvir a voz de Deus. Agradeço a família dele, a Deise e a Lídia, que está aqui. Quero agradecer a todos os irmãos da IPI muito por que estão conosco aqui. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Agradeço a presença dos nossos visitantes, alguns pela primeira vez, e outros que nós já nem consideramos mais como visitantes, porque vocês já são aqui de casa. Que Deus esteja abençoando muito a vida de vocês todos, tá? E quero agradecer também ao nosso Ministério de Eventos, que preparou todo esse ambiente aí, para que nós pudéssemos comemorar o aniversário da igreja. As irmãs presbíteras que também tiveram envolvido, muito obrigado pelo trabalho de vocês aí, na preparação deste culto. Deus abençoe vocês. E quero também passar alguns recadinhos, não é? Antes da gente terminar. No próximo domingo, nós estaremos recebendo também a visita de um outro pregador, será uma outra pregadora do mês que vem. Nós estaremos nesse mês de aniversário recebendo a visita de pregadores, não é? Vamos receber a presença do mês que vem, estará ocupando o púlpito a licenciada
Juliane Araújo, que é da IPI de Fernandópolis. No domingo que vem, no culto, a pregadora será a nossa irmã Juliane. E todos vocês estão convidados, os nossos visitantes estão convidados também a virem, a ouvir a proclamação da palavra através de uma mulher, não é? Graças a Deus que Deus tem usado a mulher, esse é o mês da mulher também, louvado seja Deus por isso. Então domingo que vem às 19 horas, culto com a nossa irmã Juliane, licenciada no nosso presbitério, será com certeza também ministra da palavra e dos sacramentos. E no domingo, dia 31, nós teremos o quê? O culto, nosso culto da Páscoa, o culto da ressurreição. Muitos pensam que o culto mais importante da igreja cristã é o Natal, não é? É a Páscoa, a comemoração da ressurreição de Cristo. Então será no dia 31 e o nosso culto será à noite. Será à noite, às 19 horas. E o Ministério de Louvor está preparando aí 3 cânticos muito bonitos que serão cantados aqui em adoração a Deus no nosso culto da Páscoa. E nós teremos também no domingo da Páscoa a celebração da ceia do Senhor. Então já quero antecipar o aviso que nós não teremos celebração da ceia do Senhor no primeiro domingo de abril. Vamos celebrar no último domingo de março, no dia 31. Então vocês todos são convidados a participar conosco dessa celebração. Culto da Páscoa, culto da ressurreição. Não assuma outro compromisso. Tá? Se chegar visita em casa, chame as visitas para vir à igreja. E se as visitas não quiserem vir, fala, você vai me desculpar, mas eu tenho compromisso, eu vou para o culto que vai ser a celebração da ressurreição de Jesus. E venha à igreja. E venha à igreja. Tá bom? Amém? Amém. Se você falou amém, você já assumiu o compromisso aqui. Tá bom? Que bom. Então esses são os avisos que eu tenho. E os cultos normais aí de quarta-feira? Quinta agora. Bem lembrado. Isso não podia faltar. A partir de quinta passada, que foi o culto, foi na casa da presbítera Margarete, nós teremos os nossos cultos do meio da semana às quintas-feiras. Então o culto aqui no templo será não na quarta, na quinta-feira, às 19h30. Ok? Mais algum recado? Também muito importante, que eu já estava recebendo agora, a convocação já está rodando por aí, não é? Mas domingo que vem, às 9 da manhã, está sendo chamado aí para as 8h30, para o pessoal vir, assinar o livro e dar tempo, para as 9 a gente começar. Às 9 da manhã teremos a reunião ordinária da Assembleia. E isso não é convite, eu gosto sempre de frisar isso, não é convite. Os membros professos têm o dever de comparecer, é uma convocação para os membros professos. Domingo às 9 da manhã, próximo domingo, às 9 da manhã, aqui na igreja, para a reunião da Assembleia, para a apresentação das contas do ano 2023 e também para a Assembleia nomear uma comissão que vai trabalhar no ano 2024. Ok? Mais algum aviso? Podemos caminhar para o encerramento? Porque depois do encerramento também vocês são convidados para se dirigirem aqui ao nosso salão social, onde será servido aniversário sem bolo, não tem graça, não é? Onde será servido aí um bolo, com certeza delicioso para todos vocês, nossos convidados. Então, logo após o culto, não vão embora, por favor, fiquem um pouco mais, vamos lá para o salão social, que nós vamos cantar o parabéns a você para a igreja, não é? Não sei, vai ter velhinha? Vamos apagar a velhinha e... É a velhinha, a vela de cera. Não as velhinhas, misericórdia. E vamos festejar o aniversário de 61 anos da igreja. Vamos nos colocar de pé agora sim. Vamos cantar o hino oficial da IPI do Brasil. O hino oficial da IPI do Brasil. Um perdão real. E esse hino é para ser cantado com vigor, com entusiasmo.
Vamos cantar com alegria esse hino aqui. Vamos lá? Nós vamos orar, o reverendo Osmair, e logo após a oração, nós seremos despedidos com a bênção será impetrada por ele. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Agradecemos o Senhor, porque o Senhor está sempre conosco na nossa caminhada. Amém. Confessamos-te, ó Deus, que muitas vezes nós nos tornamos omissos, muitas vezes olhamos para nós mesmos, mas nós queremos, ó Pai, cada dia mais como igreja do Senhor, nos esvaziar de nós, e que o Senhor venha encher com o poder do Teu Espírito Santo. O Senhor continue abençoando esta igreja, ó Pai, aqui nesta cidade. Revista, Senhor, a cada dia mais com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu poder, para que essa igreja, Senhor, seja cada dia mais uma igreja abençoadora na vida daqueles que precisam ser abençoados pelo Senhor. Que o Senhor usa esta igreja, ó Pai, como um canal de bênção na vida das pessoas desta cidade, aqui nesta comunidade, Senhor. Que essa igreja seja uma igreja acolhedora, discipuladora, uma igreja missionária que cumpra, Senhor, com o ide do Senhor aqui nesta cidade, Pai. Senhor, nessa noite também, nessa hora de culto, nós queremos agradecer ao Senhor e honrar também o nome dos servos e servas do Senhor que já participaram desta igreja, que hoje já não estão mais conosco, estão na glória com o Senhor. Pai, obrigado pela vida desses irmãos e irmãs que no passado também contribuíram, Senhor, com esta obra aqui nesta cidade.
Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela vida dos irmãos e irmãs que hoje estão aqui, ó Pai, que estão aqui, Senhor, cumprindo o teu propósito, Senhor. Abençoe, ó Pai, a liderança desta igreja, abençoe o reverendo Toninho, juntamente com o conselho da igreja, ó Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria, discernimento, Senhor, no dia a dia, no trabalho, na direção, no cuidado, Senhor, com este rebanho. Pai querido, visita os teus servos e as tuas servas, ó Pai. O Senhor que conhece todas as coisas, sabe aquilo que eles precisam de Ti, ó Pai. Estende a Tua mão poderosa, curadora, restauradora, em nome de Jesus. Trazendo cura, trazendo libertação, abrindo os olhos, ó Pai, abrindo o entendimento, o coração, para cada dia mais acolher a Tua palavra e levar a Tua palavra para aqueles que precisam ouvir dela, Senhor. Pai, muito obrigado pela vida desta igreja. Nós agradecemos, ó Pai, eu agradeço, Senhor, por esta igreja, pelo que ela foi, pelo que ela continua sendo na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. Obrigado pela vida desses irmãos que nos abençoaram e que continuem abençoando, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, que ela seja bênção aqui neste local. Nós te louvamos pela Tua palavra que nos desafia, que nos exorta a continuar sempre firme, disponível para o serviço e para a obra do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos por esta igreja, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a iluminação, que a comunhão do Espírito Santo continue com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todos